dependem de uma resposta adequada para a redistribuição de bens, serviços, e aliviar injustiças sociais e etc. Com relação à internet, então, considerando, né, que é preciso considerar a aplicação da internet aos propósitos dos usuários e do contexto social, vários autores apontam que as organizações políticas e hierárquicas mais antigas e consolidadas, ao utilizar a internet, não transformam a estrutura interna. Então, o sistema de liderança, os hábitos de afiliação continuam permanecendo e a internet subsidia uma política pré-existente. Outra categoria são essas novas redes que se sustentam basicamente pela internet, que alguns autores chamam de movimentos sociais suportados, apoiados, né, por essas redes digitais. Há um debate enorme sobre a qualidade frágil dessas afiliações, promovem campanhas e protestos que aparecem e desaparecem, não teriam densidade ideológica para definir pautas e orquestrar a ação como os movimentos sociais tradicionais. E alguns autores, e aqui eu me filio a eles, buscam destacar a importância desses movimentos, dessas redes digitais, sobretudo para sustentar campanhas permanentes e tornar disponíveis perspectivas, discursos em amplitude transnacional. Então, as redes de direitos humanos, ambientalismo, justiça global, né, eles buscam modificar o entendimento, o tratamento de problemas, ao invés de uma meta política específica. Né, mesmo aí temos as redes de protesto global, com ampla gama de atividades, a sustentação de mídias alternativas, táticas, blogs, que suplementam um conjunto de informações e que se tornam disponíveis, inclusive, para os mídias massivos. Né? Então, eles podem produzir uma circulação de informações críticas, etc. Eu passo aqui para a terceira premissa presente na teoria sobre sociedade civil, que é o risco de supor que somente o associativismo é importante para o bom funcionamento da democracia, sem levar em devida consideração o imbricamento da participação individual e coletiva e os diferentes níveis importantes para a institucionalização, para revitalizar a democracia. O elogio às associações, pelo menos isso na literatura sobre sociedade civil, de um modo geral, é muito comum, não é? O elogio às associações baseadas na auto-organização voluntária, autorreflexiva, seriam aí os veículos capazes de desenvolver virtudes cívicas, promover o engajamento. Faz supor que apenas o associativismo e não a participação individualizada sustenta o bom funcionamento da democracia. Vou pular aqui algumas partes. Né, a associação é tanto vista como essa fonte, esse reservatório de cuidado, de ajuda, vida cultural, inovação intelectual, uma proteção contra as maiorias, né, nos termos de Putman, onde não há engajamento, as comunidades ficariam desprotegidas diante de outros interesses. Então, a organização ela é fundamental para constituir interesses coletivos, defendê-los, vocalizar interesses comuns, etc. É preciso lembrar a importância da autonomia privada ou individual, né, inclusive com uma proteção contra tradições, regras, lealdades. Então, é importante, não é, pensar na importância da autonomiação voluntária, na liberdade de associação e desassociação, para evitar o aprisionamento dos indivíduos em comunidades ou em associações, ou mesmo a exclusão, né, de minorias, ou para sempre reivindicar, do ponto de vista do indivíduo, valores que devem ser considerados, e etc. Eu lembro aqui os trabalhos sobre internet, particularmente da Mitra, sobre o portal das mulheres indianas, ou mesmo um trabalho de uma orientanda minha, que comparava os discursos de instituições que promoviam discursos homogêneos, davam falsas, enfim, com aspas aí, né, construíam discursos que se diziam autênticos, dizer
e representar interesses dos outros, e que, do ponto de vista dos indivíduos e dos afetados, eram profundamente contestados em termos de valores, de discursos, de interesses, do que deveria ser feito para aliviar a injustiça. Então, tanto a participação coletiva quanto a individualizada, a conversação na internet, é importante para ver essa tensão sempre presente entre o elemento coletivo, cívico, né, de inserção numa comunidade, na observância de uma solidariedade por participar de uma comunidade, e o valor da autonomia do indivíduo, que pode sempre se opor a essa comunidade, ou essas associações, etc. E, além disso, é preciso considerar que, mesmo os cidadãos ou sujeitos não associados mantêm alto nível de informação e participação, ainda que não estejam afiliados a associações. Há uma série de protestos atualmente eficazes politicamente, que não exigem o engajamento permanente. Aliás, vários autores tradicionais de movimentos sociais vêm estudando exatamente o desengajamento, né, e a lógica de protestos sociais sem as tradições e as estruturas tradicionais. Bom, então, para finalizar, interessa destacar, em primeiro lugar, né, que a avaliação dos efeitos dessas redes cívicas na internet exige a particularização de contextos concretos, a explicitação dos cenários nacionais, dos atores envolvidos em diferentes planos, transnacional, nacional, local. Em segundo lugar, né, os efeitos das ações potencialmente democráticas desenvolvidas pelos atores civis precisam ser compreendidos em relação a vários desígnios da democracia. Tanto o desenvolvimento dos cidadãos, aqui eu me valo de uma reflexão desenvolvida por Oren e pelo Edward, que pensam nessa dimensão, né, de um sistema de participação, né, ou seja, para o desenvolvimento dos indivíduos, né, habilidades políticas, virtudes cívicas, capacidades críticas, sustentação da esfera pública, geração de recursos comunicativos, sustentação do debate público, etc., e depois promoção do engajamento, da representação e articulação com o Estado, atividades de cooperação, accountability, partilha de poder, etc. Muitas vezes essas associações não são, nenhuma delas seria possível de responder a todos os desígnios da democracia, e se especializam em ações específicas. Então, o debate sobre o que muda na política com a introdução dos recursos promovidos pela internet e pela comunicação mediada pelo computador deve permanecer diante das profundas transformações do mundo contemporâneo globalizado e da enorme versatilidade dos agentes da esfera civil para construir modos alternativos, inéditos e até mesmo inesperados de atuação. Então, o redicionamento das expectativas com relação ao papel da sociedade civil e a redução do entusiasmo com a internet e aquelas premissas, né, que eu apontei aqui dos riscos de tomar a sociedade civil como uma panaceia para os déficits da democracia, não podem ser confundidos com a redução da importância da própria sociedade civil e da internet para o futuro da democracia. Muito obrigada.